Shalom, paz e graça, minha gente abençoada. Sejam todos bem-vindos para mais um devocional. Glória a Deus, né? Então, se você está participando a primeira vez, se inscreve aí para você criar esse hábito do devocional, que é uma bênção na nossa vida. Eu não tinha esse hábito, criei esse hábito maravilhoso e estou compartilhando com vocês. E a gente ora junto também, maravilhoso. Tá bom? Não deixa de se inscrever. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Em nome de Jesus. Então, para começar hoje, nós temos aqui um texto que está em 1 Pedro, no capítulo 1, que são os versos 14 e 15, que diz assim: como filho obediente, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Aleluia! Glória a Deus, né? A palavra. E o autor dá o título da nossa mensagem hoje de O Padrão dos Céus. Que bênção, né? Saiba que nós, filhos de Deus, temos o padrão dos céus, porque não somos daqui dessa terra, nós somos dos céus, nós temos essa herança celestial. Glória a Deus por isso, né? E a gente tem essa identidade de filho de Deus, então a gente carrega esse padrão dos céus, como diz aqui no título da mensagem. E é tão maravilhoso isso, gente, a gente ter essa convicção dessa identidade de filho de Deus, porque a gente muitas vezes termina se amoldando aos padrões do mundo. Estamos aqui, né, de passagem, e a nossa vida, o nosso dia a dia, a cultura do lugar onde a gente nasce, isso acaba se incorporando à nossa personalidade, né, a forma de a gente agir, as atitudes e tudo mais. Por isso que tem hábitos que são comuns no nosso lugar e em outros é considerado um desrespeito, né? Então, cada lugar tem a sua cultura, tem os seus hábitos e costumes. Natural que isso exista. Mas o padrão dos céus é um só. E nós carregamos isso. E nós buscamos cada dia mais nos santificar. Claro, nós somos corpo, alma e espírito. Não tem como a gente ser só espiritual. Não tem como a gente ser perfeitamente santo, né? Nós somos humanos, pecamos, erramos, estamos aqui debaixo da graça de Deus para conosco, debaixo da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Mas nós carregamos nossos erros, nossos pecados, né? A gente procura ao máximo não errar, não pecar. Isso é buscar a santificação. Mas a gente não consegue ser perfeito. Ninguém aqui consegue ser perfeito nem santo. Só Jesus foi, né? E mesmo assim passou pelo que passou. Quem dirá nós, né? Por isso que a gente encontra os Judas aí no meio do caminho, que roubam nossa paz, que nos tiram da presença do Espírito, né? E aí a gente vai sendo provado por essas pessoas aí, Deus nos prova, né? Então é muito maravilhoso a gente saber isso, que a gente tem essa identidade, que a gente tem esse padrão do céu e que a gente erra também, a gente peca também, porque estamos aqui. A gente não pode se cobrar tanto, ser tão duro com a gente mesmo por erros, pecados, falhas, né? A gente vai levando a nossa vida aí ao longo da nossa jornada, procurando ao máximo acertar e errar o menos possível. E é muito mais fácil de a gente conseguir isso quando a gente pensa
naquele básico que eu sempre falo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque aí a gente não vai querer, né, para o outro aquilo que a gente não quer para nós. Então, isso é uma regrinha, assim, sabe, que vem dos mandamentos e termina virando uma regrinha, assim, de ouro para a gente. Muita coisa poderia ser evitada. Simplesmente com isso. Não faz com a pessoa o que você não quer que faça com você, né? Imagina quanta coisa seria evitada com isso. Então, a gente está aqui, a gente erra, a gente pede perdão, com um coração arrependido, verdadeiramente, e Deus nos concede o perdão, né? Como está escrito naquele versículo, que se a gente se arrepender, né, buscar de todo o coração a Deus, Ele vai nos conceder o perdão, sarar a nossa terra. Né? Lindo esse versículo. Né? E é assim que acontece. Porque a gente errou agora, não quer dizer que a gente não vai errar nunca mais, não. Infelizmente a gente vai. Porque a gente está aqui nesse mundo, a gente é humano. E por mais que a gente lute contra, quando a gente vê, a gente está errando. Mas também isso não é desculpa para sair errando a torto e a direita, né? A gente não pode agir, pecar, já lá na frente, imaginando que vai pedir perdão a Deus. Porque Deus, ele faz o quê? Olha o nosso coração. Então, ele conhece a intenção do nosso coração. Por isso que também tem aquele versículo que nos diz: guarda o teu coração. Coração é enganoso. Outra coisa, né? Outro versículo: coração é enganoso. Porque justamente isso, se a gente for agir pelo nosso coração, pelas emoções, pelos prazeres desse mundo, é facinho da gente se desviar, sair do propósito rápido, porque é muito rápido para sair, mas para voltar para o caminho do propósito, às vezes dá bastante trabalho e leva bastante tempo. Então a gente tem que ter o nosso coração muito firmado em Deus, saber muito bem as nossas escolhas, as nossas decisões, né? Que é para depois a gente não estar aí chorando pelas consequências dela. A gente, pessoal, peca, Deus nos perdoa, mas a gente não está livre das consequências do nosso erro, não. A gente vai ter que cumprir aquilo ali. A gente errou, vai ter que amargar aquela consequência ali. Deus perdoou. Claro, Deus alivia isso para nós. Ele vê o nosso coração, vê que a gente está arrependido, o quanto a gente sofreu por causa disso. Claro que ele vai aliviar para a gente, mas alguma consequência a gente vai colher do que a gente plantou. Então, por isso a gente tem que ter um coração assim muito, muito, muito em Deus, focado em Jesus ali, para não se desviar, não sair do trilho, não sair dos planos de Deus, tá de acordo ali, alinhado com o propósito, né? E como eu sempre falo, atento à voz de Deus, à direção que Deus te dá. Todos os dias a gente precisa estar em oração. Todos os dias, mesmo que você não consiga nem orar, não tem dia que você não tem força nem para orar, de tanto sofrimento, tanta dor, mas esteja, se coloque na presença de Deus, mesmo que só chorando, porque as lágrimas descendo e a oração subindo. Pode ter certeza disso, que Deus, ele está ouvindo a sua oração, mesmo silenciosa, está chegando para o céu a sua oração. Não tenha dúvida. O importante é se colocar na presença de Deus. Isso é o mais importante de tudo. Tenha esse tempo diário. Aprenda a discernir a voz de Deus quando Deus está falando com você. E busque sempre estar com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia todos os dias. Peça ao Espírito Santo quando você abrir, para lhe dar as revelações que você precisa. Amém, gente? Eu deixo aí essa palavra, essa mensagem no seu coração, essa instrução,
para você, para sua vida. E ele deixa essa frase aqui: ou você se limita à sua visão, ou rompe com a visão de Deus. Olha, poderoso, né? E ele recomenda aqui a leitura do capítulo 7 de Atos, tá bom? Para a gente meditar aí na palavra. Então, já deixou aí a sua curtida? Deixa a curtida, seu like, deixa amém nos comentários. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse aí nos comentários e envia para alguém. Envia o vídeo para alguém para você evangelizar, tá bom? Você é cristão, foi chamado, você tem uma missão aí que Jesus deixou e de levar o evangelho a todas as nações, pregar toda criatura, amém? Precisamos pregar a palavra, gente, levar a palavra. E a gente faz isso hoje com um clique de internet. A gente não vai, não tem, não é o nosso papel convencer ninguém. A gente foi chamado para pregar a palavra. Então a gente envia a palavra para alguém, né? E a gente fala de Deus, onde a gente tem a oportunidade de falar. Porque as profecias estão aí se cumprindo, né? A gente vê aí as revelações de Deus, os sinais, tudo acontecendo. Porque, glória a Deus, Jesus está perto de voltar. E nós podemos ser essa geração que vai vivenciar isso. Então, é muito urgente, muito urgente. Jesus tem acordado demais nas madrugadas para orar. É tremendo, é uma bênção. Então, ele está chamando, Deus está convocando a igreja. Amém? Então, faz o teu papel também, como cristão. Tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais um momento de devocional. Em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento todas as pessoas que estão entrando comigo nesse devocional, nessa oração. Estamos aqui, Senhor, em concordância, levando a Ti as nossas orações, nossas petições, nossa gratidão, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado. Obrigada, Pai. Nunca nos deixasse faltar nada, Senhor. Estás sempre conosco. Obrigada, Senhor, por cada bênção concedida e perdoa os nossos pecados, Pai. Examina o nosso coração para que venhamos ter o coração cada vez mais parecido com o Teu, Jesus. Em bondade, em misericórdia, em compaixão com o próximo, em generosidade, em amor. Senhor, em nome de Jesus, desvia do nosso caminho toda seta maligna e caia por terra, Senhor, toda ação das trevas contra a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, vem nos dando livramento de todo o mal, que toda enfermidade venha se render ao nome de Jesus. Toda dor, toda inflamação, infecção, caia por terra em nome de Jesus. E vem, Senhor, com o teu poder, tocando nossa vida, trazendo a tua graça, a tua misericórdia para nós todos os dias. Queremos estar alinhados, Senhor, com o teu propósito. Queremos viver e vivenciar o sobrenatural, o extraordinário em nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente amada? Então é isso, gente. Não esqueçam, orem por Israel, pela paz em Jerusalém. O movimento está grande, né? E orem pelos nossos irmãos missionários. Não esqueçam, estamos aqui como igreja intercedendo por eles, né? É isso aí, gente. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.